Seguindo, essa alteração, essa classificação aqui é bastante relevante, que é aquela quanto à alterabilidade, que eu já falei para vocês, que são os critérios para alteração dessa Constituição. Dentro dessa classificação, nós vamos ter quatro tipos, que na verdade são 5, mas esse quinto, ele é específico do Brasil, por isso que ele não aparece assim nas doutrinas. Normalmente, os doutrinadores utilizam esses 4 tipos. Seria a Constituição imutável, a Constituição rígida, a Constituição flexível ou a Constituição semi-rígida. Eu vou conseguir enquadrar uma determinada Constituição em um desses tipos observando o processo legislativo de alteração dessa Constituição. Então, primeiro, nós vamos ter uma Constituição imutável se ela não permitir nenhum tipo de processo legislativo para a sua alteração. Ou seja, essa Constituição não pode ser alterada. Uma vez promulgada ou outorgada, ela está posta e não pode ser alterada. Fica claro, me parece, né? Veja se ficou claro para vocês também, que essa Constituição imutável, ela não tem como ser histórica, né? Afinal, é da natureza da histórica que ela seja construída ao longo do tempo. Então, para eu ter um Estado com uma Constituição imutável, eu vou ter que ter uma Constituição elaborada de forma dogmática, tanto faz se ela foi promulgada ou se ela foi outorgada, mas, mais uma vez posta, ela não pode ser alterada. Na verdade, não existe, historicamente, não existe uma Constituição imutável, tá bom? Essa classificação, os doutrinadores usam essa classificação só de forma teórica. Teoricamente, o órgão constituinte poderia escolher que assim fosse, mas isso não acontece na prática. Nós tivemos no Brasil uma meia experiência que seria na Constituição Imperial de 1824, mas foi uma imutabilidade relativa, porque estava disposto na Constituição Imperial de 1824 que durante os 4 primeiros anos de vigência ela não poderia sofrer nenhum tipo de alteração, tá? Então, considera-se que ela foi imutável durante 4 anos, mas a partir dali ela poderia sim ser alterada. Em seguida, as constituições rígidas. As constituições rígidas são aquelas que exigem um processo legislativo especial, que vale só para as normas constitucionais. Esse procedimento legislativo especial ele vai ser mais solene, mais rigoroso do que o procedimento legislativo de alteração das normas não constitucionais, ok? Então, nesse estado, eu vou ter normas constitucionais, normas não constitucionais, de outro lado. Eu vou ter um procedimento legislativo especial para as normas constitucionais e um procedimento legislativo ordinário para as normas não constitucionais. O procedimento legislativo constitucional, ele vai ser mais rigoroso, vai ser de trâmite mais longo, mais demorado, eu vou precisar de um quórum maior para conseguir aprovar uma alteração, ok? E o procedimento ordinário das normas não constitucionais é um procedimento mais simples, né? Menos rigoroso. Então, eu consigo com mais facilidade alterar normas não constitucionais e eu preciso de um grau de dificuldade maior, de um grau de debate maior, né, para alterar as normas constitucionais. As constituições são chamadas de rígidas se todas as suas normas só podem ser alteradas por esse procedimento especial. As constituições flexíveis já são o contrário das rígidas. Significa que todas as normas constitucionais podem ser alteradas pelo procedimento ordinário. O mesmo procedimento ordinário que altera as normas não constitucionais me permite alterar as normas constitucionais.
Então, na verdade, nesse ordenamento jurídico, né, se existir um Estado que adote uma Constituição flexível, não há hierarquia entre as normas constitucionais e as normas infraconstitucionais, porque todas as normas daquele ordenamento jurídico podem ser alteradas pelo mesmo processo. Então, com a mesma facilidade, ali no mesmo procedimento que eu estou alterando uma norma infraconstitucional, o Código Civil, por exemplo, no mesmo procedimento eu posso incluir uma alteração à Constituição. Ok? A Constituição denominada flexível significa que todas as suas normas podem ser alteradas dessa forma. Já as semi-rígidas ou semiflexíveis, vou colocar aqui, as semi-rígidas ou semiflexíveis, estão aqui no meio do caminho, tá? E aí pode ser semi-rígida ou semiflexível, porque como está no meio, pode ser tanto para um lado quanto para o outro. As semi-rígidas ou semiflexíveis, a natureza delas é o seguinte: eu vou separar essa Constituição. Eu vou, dentro da minha Constituição, dentro daquilo que é formalmente constitucional, eu vou escolher algumas normas que só podem ser alteradas pelo procedimento especial, mas algumas normas eu vou deixar que sejam alteradas pelo procedimento ordinário. Então, essas normas que podem ser alteradas pelo procedimento ordinário, elas são formalmente constitucionais, elas estão lá dentro do documento constitucional, mas elas não têm hierarquia com a legislação infraconstitucional, porque elas podem ser alteradas pelo procedimento ordinário. Mas eu vou separar algumas normas dentro dessa Constituição, então algumas normas formalmente constitucionais, eu vou separar. Provavelmente essa separação vai atingir justamente as normas que são materialmente constitucionais, né? Elas são normas mais caras, mais importantes mesmo, dentro do contexto constitucional. E essas normas só poderão ser alteradas pelo procedimento especial, mais rigoroso, mais solene. Ok? Então, qual que é a diferença? Se a minha Constituição é classificada como rígida, significa que todos os seus artigos, todos os dispositivos constitucionais dessa Constituição, independente deles serem materialmente constitucionais ou não, só podem sofrer alteração pelo processo legislativo especial. Ela será classificada como flexível se todas as suas normas, todos os seus dispositivos constitucionais puder ser alterado pelo procedimento ordinário. Agora, se eu tiver uma Constituição, eu tenho um único artigo, um único dispositivo, uma única norma ao qual eu atribuí um processo legislativo diferente das demais, aí eu já não vou mais classificá-la nem como rígida, nem como flexível. Eu vou ter que classificar ela ou como semi-rígida ou semi-flexível. Essa nomenclatura é equivalente, tá? Se eu tiver uma única norma que tem um procedimento diferente, né? Ou seja, eu tenho uma norma que vai seguir o procedimento especial e as outras seguem o ordinário. Ou o contrário, todas seguem o procedimento especial e só uma pode ser alterada pelo procedimento ordinário, aí eu vou ter uma Constituição mista, que vai ser semi-rígida ou semi-flexível, ok? E qual que é a peculiaridade da Constituição de 88? Por que eu falei que seria um quinto tipo que está aqui, ó? Nós vamos chamar a Constituição de 88 de super rígida. Por que esse super rígida? Porque a Constituição de 88, a regra geral dela é ser rígida, ok? A Constituição de 88, ela só pode ser emendada pelo procedimento de emenda constitucional que está previsto no artigo 60. Vamos achar ele aqui, ó. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, aí tem aqui as pessoas legitimadas, tem todo o procedimento, tá? Tem que ser votada em 2 turnos, só vai ser aprovada se obtiver 3/5 dos votos dos membros.
E aí aqui o parágrafo 4º é que traz esse superlativo super, a rigidez na nossa Constituição. Ou seja, esse artigo 60, ele diz que a Constituição de 88 só pode ser emendada por esse processo de emenda à Constituição, que é um processo legislativo especial para alterar a Constituição. Eu não uso esse processo, esse procedimento, para alterar nenhuma outra lei, nenhuma outra norma do nosso ordenamento jurídico. Vale só para alteração da Constituição. E é um procedimento todo especial, mais lento, mais dificultoso, que me exige uma maior deliberação em 2 turnos, me exige um maior quórum de aprovação, 3/5 dos membros, ok? Do que o procedimento legislativo ordinário. Então, partindo desse aqui, lendo o artigo 60 aqui até o parágrafo 3º, eu chego à conclusão de que a nossa Constituição é rígida. Mesmo aquele artigo maluco lá do Colégio Pedro II, que está na Constituição, ou seja, é um artigo constitucional, formalmente constitucional, mas que claramente não é materialmente constitucional, eu só consigo alterar aquele dispositivo mediante esse procedimento de emenda à Constituição, ok? Não posso alterá-lo mediante o procedimento legislativo ordinário. Só que a nossa Constituição foi um pouco além. É como se, enquanto essa classificação semi-rígida e semi-flexível está aqui, né, no meio entre a rígida e a flexível, a nossa Constituição está aqui entre a imutável e a rígida. Então, ela parte dessa classificação de rígida, porque ela adota um procedimento especial para todos os seus dispositivos constitucionais, mas ela traz algumas normas imutáveis, que são as cláusulas pétreas. Então, eu não tenho uma Constituição inteiramente imutável, claramente, porque isso nem seria interessante, né? Porque não permitiria que essa Constituição acompanhasse as demandas, as modificações da sociedade. Mas ela é mais do que rígida, porque determinadas normas não admitem nenhum processo legislativo de alteração. São as cláusulas pétreas, que estão aqui no parágrafo 4º. Então, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a federação, o voto direto e secreto, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, ok? Vamos guardar essa peculiaridade aqui. Nós vamos destrinchar isso mais para frente na nossa disciplina. A importância dessa classificação diz respeito à estabilidade dessa Constituição, né? Uma Constituição rígida, ela tem a tendência de ser mais estável do que uma Constituição flexível, claro. Uma super rígida, como a do Brasil, tem a tendência de ser um pouco mais estável. Isso não significa que seja, viu, gente? A nossa Constituição de 88 já teve muitas emendas, viu? Eu tenho anotado em algum lugar quantas emendas são, depois vocês podem procurar também, mas assim, a nossa Constituição já foi super emendada, tá? Então, é uma tendência de estabilidade, ou seja, o órgão constituinte, ao elaborar a nossa Constituição, ele buscou um procedimento de alterabilidade mais dificultoso que pudesse trazer uma maior estabilidade jurídica para o Estado que estava sendo criado, tá? Essa questão aqui da principiologia diz respeito ao tipo de norma, né? Se essa norma é materialmente constitucional ou não. Eu vou ter uma tendência a dar mais rigidez a normas que trazem o princípio da Constituição, né? Quanto mais rígida for a minha Constituição, mais é a minha tentativa de resguardar ali os valores, os princípios que foram eleitos no momento da instituição daquela Constituição. Tá? Então, uma busca por resguardar esses fundamentos que fizeram nascer esse novo Estado.
Quanto a essa questão, eu pus essa observação aqui da taxação dos inativos pelo seguinte: a interpretação do que é cláusula pétrea é algo que também pode mudar, tá? Por exemplo, não. O que tá disposto aqui no parágrafo 4º é aquela emenda que for tendente a abolir. Então, não é qualquer alteração nos direitos e garantias individuais que vai ser considerada imutável, não. O STF entende, sim, que é possível uma ou outra alteração nos direitos e garantias fundamentais, desde que o núcleo não seja atingido, ok? Então, essa imutabilidade das cláusulas pétreas é algo que também é passível de interpretação e de uma maior ou menor flexibilização, tá bom? Quando nós formos estudar os direitos e garantias individuais, a gente vai voltar nessa questão dessa expressão tendente a abolir, desse núcleo dos direitos e garantias individuais, fundamentais, e aí isso é mais pertinente, vai ficar mais claro lá nessa matéria, ok? A última ou penúltima, a última classificação é quanto à extensão ou finalidade, onde as constituições são classificadas em analíticas ou sintéticas. Eu poderia também distinguir em principiológica ou de maior regulamentação. Pelo conceito mesmo de analítico e sintético. A Constituição analítica é aquela que detalhada, que discrimina, que tenta regulamentar uma grande quantidade de questões estruturais do Estado, do poder, direitos e garantias e tudo mais. Percebam que a Constituição que for do tipo analítica, ela tem uma tendência para conter normas que são apenas formalmente constitucionais, porque ela vai ser tão extensa, ela vai ser tão minuciosa, tão detalhada, que eventualmente ela vai transbordar ali do que é norma materialmente, essencialmente constitucional. E vai acabar entendendo por trazer para dentro da Constituição, por atribuir a característica de ser constitucional para normas que não têm conteúdo constitucional e que, a princípio, não precisariam estar ali, mas por algum motivo o órgão constituinte escolheu, né, ali naquele modo de elaboração dogmática, naquele processo político de escolha, ele entendeu por bem pertinente, cabível, incluir o máximo de coisas, uma grande regulamentação. As constituições sintéticas são aquelas que são sintéticas, mais objetivas. E elas vão ser, então, elas vão ter um cunho mais principiológico, elas vão trazer regras gerais de organização daquele Estado. Elas vão trazer os princípios, os valores que vão nortear aquele Estado. O grande exemplo de Constituição sintética é a Constituição dos Estados Unidos, que tem poucos artigos e foi pouco emendada, principalmente em comparação com a Constituição brasileira. A Constituição brasileira claramente é uma Constituição analítica, né? São 250 artigos, e isso diz respeito a algo que nós também discutimos já em sala, ao nível de confiança no Estado. Quanto mais eu confio no Estado, se eu confio nos governantes, eu assumo uma Constituição mais sintética. Eu coloco ali questões mais principiológicas, normas gerais de estruturação do meu Estado, garanto só ali os direitos individuais mesmo. E vou deixar para a legislação infraconstitucional esmiuçar isso, detalhar isso, regulamentar melhor as relações do Estado com os cidadãos, entre os cidadãos e etc. Se o meu nível de confiança nos governantes é menor, eu quero engessar, eu quero amarrar mais os meus governantes, o meu poder estatal. Então, esse órgão constituinte vai tomar o cuidado de tentar detalhar,
vai ter o cuidado de tentar limitar um pouco mais, de forma bem expressa, e não só principiológica. Eu vou trazer os princípios, os valores, os fundamentos do meu Estado. A gente já viu que estão lá no artigo, nos artigos 1º a 4º da nossa Constituição, mas eu também vou tomar o cuidado de colocar vários direitos, direitos sociais, direitos trabalhistas, vou colocar tudo isso na Constituição para dificultar, né? Aqui eu pus também a questão da flexibilidade, poderia colocar também a questão da estabilidade, para tentar dificultar o arbítrio do Estado, a possibilidade de alteração e principalmente de restrição desses direitos, ok? Uma Constituição que é mais sintética, que é mais principiológica, ela tem a tendência de poder, eu consigo acompanhar mais a evolução do Estado, a evolução da sociedade, sem precisar alterar tanto a Constituição. Porque à medida que esses princípios e esses valores vão alterando, né? Por exemplo, a escravidão é um grande exemplo, que não estava prevista na Constituição dos Estados Unidos, mas ela foi abolida, né? Durante a vigência dessa Constituição, por exemplo. E várias outras questões, por exemplo, a realidade da tecnologia é algo que claramente não estava previsto na Constituição dos Estados Unidos, que é do século XVIII, nem na nossa Constituição de 88 não estava previsto da forma como a gente vive hoje, né, a tecnologia. Mas se eu tenho uma Constituição principiológica, com a própria mudança dos valores da sociedade, eu consigo usar aquele mesmo dispositivo constitucional, interpretá-lo, aplicá-lo, adequá-lo à realidade social, sem precisar ficar o tempo todo alterando a Constituição, ok? Com isso, eu termino a minha explanação aqui, a minha explicação sobre os tipos de classificação que eu escolhi que a gente estudasse em sala de aula, tá? Mas eu quero que vocês aprofundem nesse estudo e eu vou mandar para vocês por e-mail, vou colocar algumas tarefas, por exemplo. Eu quero que vocês classifiquem a Constituição de 88, observem esses critérios aqui de classificação para classificar a Constituição de 88 e vou pedir para vocês buscarem outros critérios de classificação diferentes desses aqui que eu coloquei e explanei nesse vídeo, ok? Eu vou mandar mais instruções depois e vou bolar também alguma forma de a gente voltar naquele formato de encontro ao vivo para a gente conversar um pouco mais sobre a classificação, tirar dúvidas que podem ter ficado, ok?